Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia do UFRJ. Eu sou Ronaldo Vicário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Nesse Curto Circuito de número 38, eu gostaria de conversar com vocês justamente sobre as novas funções das centrais hidrelétricas no sistema elétrico brasileiro. Essas novas funções significam novos serviços, novos produtos, novas receitas e novas regulamentações, justamente para regrar essas novas funções, esses novos produtos, esses novos serviços. E isso é um fato que está colocado na mesa. Esse é um tema que é bastante atual e que diz respeito a uma agenda fundamental do nosso setor. Quando a gente fala sobre hidrelétrica, a gente fala sobre a Eletrobras, porque, de fato, a empresa elétrica, Eletrobras, ela detém mais de 40% da capacidade hidrelétrica brasileira, alguma coisa em torno de 44%, 45%. Ela detém também mais de 50% da capacidade dos nossos reservatórios. Então, quando a gente fala sobre centrais hidrelétricas, a gente está falando sobre Eletrobras. E quando a gente fala sobre Eletrobras, a gente também está falando sobre centrais hidrelétricas. Então, esses fatos, essas questões que estão colocadas, elas dizem respeito à Eletrobras. E isso é muito interessante. Por quê? Porque durante o processo de privatização que aconteceu ano passado, esse tema sobre as novas funções, os novos produtos, as novas receitas associadas às centrais hidrelétricas surgiu no processo de privatização, principalmente no momento em que houve o julgamento do processo no Tribunal de Contas da União. E é muito interessante a gente observar como se deu esse debate ali no TCU, porque isso diz respeito a como se deu o processo de privatização, a como as instituições se comportaram durante esse processo de privatização. Então, hoje, eu gostaria de discutir com vocês isso. Como se deu esse debate, como se deu essa discussão que agora é tão atual, está tão presente na agenda do setor elétrico, uma urgência de regulamentar esses novos serviços, esses novos produtos, de auferir novas receitas, né, de definir novas receitas para esses serviços das hidrelétricas, mas, no entanto, a maneira como se deu isso durante a privatização, durante ali a discussão justamente sobre os valores dos ativos que estavam sendo vendidos e, portanto, sobre as receitas futuras desses ativos, a maneira como se deu esse debate, ela foi muito peculiar. E vale a pena a gente observar isso. Por quê? Porque entendendo isso, a gente entende claramente como se deu o processo de privatização e, acima de tudo, a série de fios desencapados que você tem justamente nesse processo. E é interessante vislumbrar isso, é interessante discutir isso, porque discutir isso é discutir as instituições brasileiras. Então, nesse momento, no qual a gente está justamente discutindo a recuperação das nossas instituições, o papel democrático dessas instituições, o papel de fiscalização dessas instituições, né? Essa luta, que é uma luta fundamental para a democracia brasileira, eu acho que é interessante a gente observar o que aconteceu ali no TCU sobre essa discussão, que é uma discussão que é fundamental hoje, que é crucial hoje. Mas será que ela foi levada de uma forma crucial, importante e fundamental durante o debate? É justamente isso que a gente vai ver nesse programa. E, para começar, a gente vai começar pelo início, né? Bem do início, como a gente faz sempre aqui para ajudar vocês a entenderem esses temas. Qual são essas novas funções? Quando a gente está falando sobre isso, Ronaldo, você está falando sobre o quê? É importante a gente entender isso para entender melhor o conjunto da obra. Essa discussão em torno das novas funções das hidrelétricas,
dos novos produtos, dos novos serviços, é uma discussão bastante interessante. E eu acho uma das discussões mais interessantes que a gente tem sobre o setor elétrico nesse momento. O que diz respeito aos novos produtos, aos novos processos, mas, essencialmente, diz respeito às grandes transformações que estão ocorrendo no setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Então, é uma discussão que nos interessa. Então, para começar, desde o princípio, vamos imaginar que você tem uma hidrelétrica. Você tem uma hidrelétrica. Qual é o produto que a sua hidrelétrica vende? Ou pode vender? A sua hidrelétrica ela pode vender energia. Ela pode vender energia no mercado de energia. Ou seja, você vende quilowatt-hora. Então, isso é um produto que a sua central hidrelétrica pode vender. E, a partir dessa venda, obter a receita. Então, você pode obter grana, a receita, vendendo energia. Mas você pode vender outros produtos? Pode. Você pode vender outros produtos. Você pode, por exemplo, vender capacidade. Capacidade na forma de potência. Ronaldo, o que é isso? Bom, nós fizemos um programa, o Curto-Circuito 4, lá no ano passado, onde a gente detalhou bastante essa questão de energia, potência, capacidade. Então, se você quiser ter uma informação detalhada, com calma, você vai lá no Curto-Circuito 4, que eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo aqui, e você acha e vê isso com calma. Mas, para aquilo que nos interessa hoje, nessa discussão de hoje, eu acho que a gente pode simplificar. Que simplificação seria essa? Por exemplo, se eu vendo energia para você, vamos imaginar que eu estou vendendo pastéis. Eu vendo um pastel, dois pastéis, 3, 4, 5, 6, 10, 100, 1000 pastéis para você. Isso estou vendendo pastéis, estou vendendo energia. O que seria vender capacidade, mano? Vender capacidade significa que eu coloco à sua disposição uma capacidade instalada que é capaz de produzir 100 pastéis em uma hora. Então, eu coloquei para você essa capacidade à sua disposição. Se você me procurar, eu tenho que entregar para você 100 pastéis em uma hora. Pode ser 100 pastéis, 200, 300, 400. Pode ser em uma hora, pode ser em um segundo. Mas o importante é que quando você contrata capacidade, o que você contrata é justamente essa disponibilidade, que tem que ser prontamente atendida quando eu busco você. Então, você tem que ter, eu tenho que ter a capacidade de, quando você demandar esses 100 pastéis, eu ser capaz de entregar instantaneamente, não importa a hora que você coloca essa demanda. Então, uma coisa é vender energia, uma coisa é vender pastel. Outra coisa é vender capacidade, é vender potência, que você vende, na verdade, uma disponibilidade. Então, são dois produtos. Você pode vender a sua hidrelétrica, ela pode vender energia e ela pode vender capacidade na forma de potência. Ronaldo, por que isso é importante? Por que isso se tornou importante? Bom, em primeiro lugar, essa questão de comercializar capacidade, de você comercializar potência, ou seja, mercado de capacidade, mercado de potência, foi uma coisa que surgiu lá no início dos anos 2000, a partir do início dos anos 2000, quando você teve uma série de reformas, quando você introduziu a liberalização do mercado. Quando você começou a comercializar a energia elétrica através do mercado, surgiu um problema que era o seguinte: o mercado de energia, esse mercado no qual você só vendia energia, no qual você só vendia quilowatt-hora, no qual você só vendia pastel, ele tinha um problema. Esse mercado ele não era capaz de gerar os sinais suficientes para garantir a expansão do sistema, a expansão da capacidade instalada do sistema. Então, como esse mercado de energia não era suficiente, o pessoal falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos contratar essa expansão que vai garantir, né, a expansão adequada da capacidade do sistema, que vai permitir que a gente entregue a energia com confiabilidade, com segurança. Vamos criar, então, um mercado de capacidade que vai ser para garantir essa expansão. Para garantir, na verdade, a segurança, a confiança e a confiabilidade do sistema. Então, isso foi um momento onde a questão do mercado de capacidade surgiu ali. Ponto.
Uma outra demanda de mercado de capacidade é diferente. Foi aquela demanda que surgiu quando você começou a introduzir as energias renováveis. Então, quando você introduziu as energias renováveis, que são energias que são intermitentes, são energias que são interruptíveis, elas são descontínuas, elas são irregulares, elas são variáveis. Aí você colocou o seguinte problema: tudo bem, está ventando, eu tenho então energia. Mas se parar de ventar, o que acontece? Quando para de ventar, a energia elétrica para de ser gerada. Mas você está lá vendo tranquilamente o seu jogo lá do Corinthians e Palmeiras. E o que acontece? A sua televisão vai apagar? Não. Tem que ter uma fonte que rapidamente entre e substitua esse vento aqui que parou, essa energia eólica que parou. Tá certo? Então você tem que ter uma energia, você tem que ter uma fonte, tem que ter um recurso que seja flexível o suficiente para rapidamente cobrir e você continuar vendo lá o seu Palmeiras e Corinthians. E depois, quando o vento volta, essa fonte sai e você continua. Então, para você que estava lá vendo o jogo, você não viu diferença nenhuma. Então, essa flexibilidade, essa prontidão, né, de estar ali pronto para cobrir, é que veio a questão do mercado de capacidade. Uma capacidade, uma disponibilidade, não tão voltada para a questão da expansão, da segurança, da confiabilidade da expansão do sistema, como tinha sido lá no início dos anos 2000, mas uma questão muito mais voltada para a flexibilidade, para a prontidão, para a rapidez de ter fontes, de ter recursos, de ter centrais que rapidamente podiam fazer frente àquela flexibilidade necessária em função das entradas das renováveis, que eram muito variáveis, etc, etc. Pois bem, essas são as duas razões. O que tem de interessante aqui, Ronaldo, nessa discussão de mercado de capacidade? É que as hidrelétricas, elas têm um atributo muito importante, que elas são recursos muito bons para fornecer flexibilidade. Então, as hidrelétricas, elas se candidatam logo de cara justamente para fornecer esse serviço, para fornecer essa capacidade, para fornecer essa reserva de potência para fazer frente à variabilidade, às incertezas, né? Para a variabilidade, as incertezas, os desequilíbrios, os desajustes que são gerados a partir da introdução das energias renováveis. Então, um novo produto, que é justamente capacidade, que é justamente capacidade na forma de potência, esse novo produto, a demanda desse novo produto veio por essas duas vertentes. Garantir a segurança da expansão e, por outro lado, garantir a flexibilidade do sistema para fazer face a entradas das renováveis. Vocês veem que são dois movimentos, mas que encaixaram aqui na questão da capacidade. No caso do setor elétrico brasileiro, a gente tem as duas coisas. A gente tem uma discussão sobre mercado de capacidade associada à discussão sobre a segurança da expansão, ou a segurança a necessidade daquela expansão adequada para garantir a confiabilidade do sistema, que hoje está muito em voga, que é a discussão sobre a discussão sobre a separação lastro e energia. Essa é um movimento que é colocado na mesa como sendo um elemento chave, um elemento importante na discussão sobre a liberalização do mercado brasileiro, sobre a abertura do mercado elétrico brasileiro à competição e à concorrência. Nesse sentido, esse debate brasileiro, ele rebate aquele debate de 20, 30 anos atrás. Ele é um debate antigo, um debate que vem lá de trás. E é uma das maneiras de você bater na discussão de mercado de capacidade, de você bater no papel das hidrelétricas fornecendo justamente potência, fornecendo capacidade. O outro debate que está colocado no caso brasileiro, aí já é o debate do forte aumento de participação das fontes renováveis no nosso setor. Então, capacidade responde um pouco em relação a isso. E que, na verdade,
o apagão de agosto, ele bate um pouco nessa questão de certos problemas que o setor elétrico brasileiro tem e que precisa resolver e que giram em torno dessa questão da necessária flexibilidade que o setor tem para poder encaixar essas renováveis cada vez mais presentes no setor. Eólica, solar, isso demanda essa flexibilidade. Mas não é simplesmente a discussão de mercado de capacidade que está aí nessa discussão das hidrelétricas. Existe uma outra questão que também é muito importante, e essa eu acho que é até mais importante do que a discussão de mercado de capacidade, que é a discussão sobre os serviços ancilares. Essa é uma discussão hoje do setor elétrico no mundo inteiro, no mundo inteiro. E a gente só vai dar uma pitadinha aqui, que nós vamos fazer um curto-circuito só para discutir isso, provavelmente com a minha amiga Clarice Ferraz, porque esse é um tema realmente muito legal e um grande desafio para o setor elétrico no mundo inteiro, que são os serviços ancilares. Ronaldo, o que são serviços ancilares? Gente, serviços ancilares são serviços auxiliares, são serviços de suporte, serviços de complementares, serviços secundários, mas suporte, qual é o sentido disso, Ronaldo? É o seguinte, esses serviços, eles justamente garantem que a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica, eles vão ser feitos de uma forma adequada, de uma forma confiável, de uma forma segura. Esses serviços garantem a qualidade do produto energia elétrica que esse sistema elétrico está entregando. Então, embora seja um serviço complementar, auxiliar, secundário, ele é um serviço essencial. Por quê? Porque o sistema elétrico, ele opera, vocês lembram que a gente já conversou sobre isso aqui no curto-circuito, ele opera no equilíbrio. Então, como ele opera no equilíbrio, ele, ele, ele tem que operar em limites, dentro de determinados limites. Ele não pode sair desses limites, senão o sistema cai. Então, o que acontece? Você tem que ter recursos que garantam que qualquer estabilidade, qualquer variabilidade, qualquer irregularidade que aconteça, né, que venha a acontecer no sistema elétrico e que ameace que o sistema vá sair desses limites, você possa restabelecer a estabilidade. Você pode fazer face a essa variabilidade e recompor o equilíbrio. Então, esses serviços ancilares, eles atuam dessa maneira. São serviços, por exemplo, como controle de frequência, controle de tensão, o autorrestabelecimento, né? Que é como é que você recompõe o sistema a partir de um desequilíbrio que aconteceu. Como é que faz essa recomposição? Isso é um serviço ancilar. Um sistema de proteção, né? Que detecta qualquer risco para a rede elétrica e que realiza ações automáticas justamente para preservar a integridade do sistema. Isso é um serviço ancilar, né? A manutenção de reserva de potência operativa. Enfim, existe uma série de serviços, um conjunto de serviços, justamente que permitem, que garantem, eles vão garantir a confiabilidade, a segurança, a qualidade, a integridade do sistema. Então, esses serviços ancilares, eles são bastante importantes. Isso a gente vai aprofundar no curto-circuito lá na frente. Mas, hoje, isso aqui já basta para a nossa discussão. O que tem de importante aqui? O que tem de importante aqui é que a introdução das energias renováveis, que, como nós vimos, né, elas são capazes de gerar instabilidade, irregularidades, variabilidades, desequilíbrios, são muito grandes e muito fortes. Então, a entrada das renováveis passou a demandar muito desses serviços ancilares, desses serviços auxiliares. Então, esses serviços auxiliares que fossem, digamos assim, vamos imaginar o seguinte, não, os serviços ancilares não são os jogadores que entram em campo. Não é como se fossem os jogadores que entram em campo, mas sim de toda aquela infraestrutura
que gira em torno dos jogadores e que permite o quê? Essa infraestrutura? Que esses jogadores eles entrem e joguem o melhor futebol possível que eles podem jogar. Então, é essa infraestrutura toda, né? É tudo que vai desde, eu imagino assim, vai desde o roupeiro, a nutricionista, ao médico, ao pessoal do scout, é tudo essa imensa infra que existe em torno hoje do time de futebol e que permite que os times joguem, né? Que permite que o Messi jogue, o Neymar jogue, que, enfim, que o Haaland, né? Imagina o tamanho dessa infraestrutura quando você imagina um time como o Manchester City. Então, os serviços ancilares são isso. E a entrada das renováveis passou a demandar muito desses serviços ancilares. Justamente por quê? Porque esses serviços ancilares, se você pensar, eles têm muito a ver o quê? Com o controle do sistema. Então, tudo aquilo que ajuda você a controlar o sistema, a enfrentar as irregularidades, a variabilidade, as instabilidades do sistema, tudo isso passou a ter muita importância. Então, esses serviços ancilares passaram a ter muita importância. Então, as discussões hoje que giram em torno dos serviços ancilares, desses serviços auxiliares, são discussões muito grandes. São discussões técnicas, são discussões econômicas, regulatórias. Porque você está falando, bom, mas como é que eu vou desenhar esses serviços? Como é que eu vou definir preços e tarifas para esses serviços? Quem vai pagar isso? Quem não vai pagar? Gente, é uma discussão que nós estamos condenados nessa fase do setor elétrico. Então, nota bem, nesse caso, as hidrelétricas também são muito boas para fornecer esses serviços ancilares. Por exemplo, controle de frequência. São muito boas, inércia, uma série de coisas do setor no qual as hidrelétricas são muito legais, elas são muito boas para fornecer esse tipo de serviço. Aí o que acontece? É um novo produto. Então você pode fornecer energia, você pode fornecer capacidade, você pode, né, fornecer uma série de serviços ancilares. Então, olha que coisa interessante. Essa hidrelétrica, que fornecia apenas energia e que tinha a sua receita apenas em função da energia, que quando eu ia calcular, bom, quanto é que vale essa hidrelétrica, e eu olhava em termos assim dos produtos que ela vende, ela só vende energia. Então, na hora que eu, né, ia calcular o preço desse ativo, dessa hidrelétrica, bastava eu olhar para a receita energia, né? Mas olha só a multiplicidade de serviços, de produtos que vão surgindo a partir das transformações profundas que o setor elétrico está sofrendo. E isso é natural, gente. É natural por quê? É natural porque você tem um setor em profunda transformação. Então, olha só, o que está se transformando? Parece que as pessoas não se tocam disso. Você tem transformação profunda. O que significa? Isso não é uma linguagem de retórica. Você está transformando profundamente os processos, processo de geração, de transporte, de distribuição, de comercialização, de utilização de energia. Você está mudando os transportes e você está mudando o seu produto energia elétrica. É esse que é o grande desafio, gente, quando a gente está falando sobre o setor elétrico. Vocês não estão entendendo? Você não é uma mudança cosmética. A introdução das renováveis, a descarbonização, é um processo de mudança profunda no coração do setor elétrico. Muda processos, muda produtos, e com isso, cara, muda tarifação, precificação, financiamento, regulamentação, política pública, a maneira como você organiza as cadeias produtivas, as empresas, são mudanças profundas. Então é isso como que a gente está falando. Não é à toa que o sapo está pulando, porque no setor elétrico o sapo ele só pula por necessidade, ele não pula por gosto. Essa pressão, olha só, tem novas funções, e aí, cara, como é que faz? Então, é nesse contexto de profundas transformações, de profundas mudanças, é que ocorre a privatização do setor elétrico brasileiro, a privatização da maior empresa elétrica brasileira, que é a Eletrobras.
a maior detentora de hidrelétricas, de reservatórios, uma empresa-chave, crucial, estratégica. Aí você define o quê? Vou privatizar. E aí, quando você coloca que você vai privatizar, uma questão que se coloca é a seguinte: por quanto? Quanto vale o seu ativo? Quanto vale uma hidrelétrica? Quanto é que vale uma hidrelétrica? Você não vai vender? Você não vai privatizar? Você não vai fazer uma capitalização? Você não vai botar ações? Também, a questão é simples: quanto é que vale esse teu negócio? Você não está privatizando? Não está saindo da mão do Estado, indo para a mão do setor privado? Quanto é que isso custa? E é aí que se dá a discussão no TCU. E um ponto específico que foi o seguinte, que foi justamente o seguinte: essas hidrelétricas, esses ativos da Eletrobras, eles são capazes de gerar qual é a receita? Porque é a partir dessas receitas futuras que esses ativos vão gerar, é que você vai definir qual é o valor desse ativo. E aí que a discussão se desenrolou. E aí aconteceram coisas bastante interessantes e que dizem respeito muito sobre esse processo de privatização e sobre o posicionamento das instituições brasileiras ao longo de todo o processo de privatização. Então, vamos ver as novas funções das hidrelétricas, as novas receitas, como é que isso foi incorporado no cálculo do valor. Isso foi incorporado? Vamos ver a seguir. O que aconteceu no TCU? Quando o TCU se defrontou com essa questão, que era justamente essas receitas suplementares que a Eletrobras ia passar a ter em função justamente desses novos produtos que estavam sendo colocados pela própria evolução do setor elétrico brasileiro e do setor elétrico no mundo. É claro que esses novos produtos, esses novos serviços, eles correspondiam a novas receitas, a receitas suplementares. E é claro que isso tinha um impacto sobre o valor do ativo, o valor dos ativos da Eletrobras. E, portanto, sobre o valor das ações que você ia cobrar na capitalização. Era disso que se tratava. Como é que você vai lidar com esses novos serviços, esses novos recursos? Como é que a gente faz isso? E olha só, eu não estou colocando nada demais, porque a valorização desses novos produtos, desses novos serviços, desses novos recursos das hidrelétricas, era uma questão que estava sendo discutida, que estava colocada na mesa. Você tinha audiência pública sobre serviços ancilares da ANEEL. Você tinha um projeto de lei, o 414, em adiantado estágio de aprovação no Congresso Nacional, onde a questão da separação de lastro, energia, criação de mercado de capacidade estava sendo colocada. Essa questão toda da mudança das características do produto e, portanto, dos processos, de valores de ativos, de precificação, valorização, tudo isso faz parte da agenda do setor elétrico no mundo hoje. Então, você não está falando de nada de excepcional, nada de outro mundo. Você está falando sobre o mundo elétrico. E aí você pergunta para o TCU, bem, cara, e aí? Como é que você vai lidar com isso? Como é que o TCU lidou com isso? É interessante a gente ver como essa questão foi colocada, né? Uma maneira de ver é como é que o TCU respondeu a uma colocação do ministro Vital do Rego,
que foi direto nessa questão, que era justamente a valorização desse mercado de capacidade. Ele colocou duas questões. A primeira delas foi a seguinte: é possível, para o Ministério de Minas e Energia, é possível calcular essas receitas, essas novas receitas, advindas desses novos serviços, desses novos produtos, em particular a questão da capacidade. Eu posso calcular quais serão as receitas adicionais da Eletrobras a partir do momento que ela começar a vender capacidade na forma de potência, vender lastro. Essa foi a colocação feita pelo Vidal. É possível fazer isso? Porque isso tem que ser feito. Justamente em função disso aqui que nós estamos discutindo, né? Até agora nesse programa. É óbvio, isso aí está colocado na mesa. Eu não posso fazer de conta que eu não estou vendo. Tá bom. Essa foi a primeira questão. Qual foi a resposta do Ministério e qual foi a conclusão final do TCU em relação a esse item? Foi a seguinte: não, eu não posso calcular. E eu não posso calcular por quê? Porque eu não tenho mercado de capacidade no Brasil. Então, como eu não tenho um mercado de capacidade, eu não tenho como estimar qual vai ser a receita que a Eletrobras vai vender, vai ter vendendo capacidade. Então, eu não posso estimar esse valor. E, além do mais, no caso brasileiro, hoje, nesse exato momento, a gente vende junto. Quando você compra energia, a capacidade vem junto. A capacidade vem junta, a confiabilidade, a segurança, tudo vem num pacotão só. Então, eu imagino que hoje, se eu vendo esse pacotão por 100, mesmo que lá na frente a Eletrobras venha vender capacidade, o que ela vender de capacidade vai descontar daquilo que ela vai vender de energia. Então, isso não é o importante. E, ao fim e ao cabo, o TCU foi, voltou, teve respostas, idas, subiu, desceu, patinou, né? Isso, todas as gracinhas e tudo mais. Qual foi a conclusão? Não temos como calcular, não vamos cobrar. Então, essa discussão que nós estamos aqui, né, falando, justamente sobre o seu. Olha só, não é um futuro que vai acontecer daqui a 10 anos, 20 anos. Não, é um futuro que vai acontecer daqui a um ano, 2 anos. Essa discussão do TCU se deu há um ano atrás. Passado um ano, a discussão está pegando fogo. E a questão é como é que faz, tem que fazer agora. Eu estou falando de coisas que vão acontecer esse ano, no próximo ano, daqui a 3, 4 anos. Esse futuro próximo. Qual foi a solução do TCU? Não, não posso, não sei. Ou seja, o TCU se colocou diante de um desafio, que evidentemente que é um desafio significativo, mas, gente, não é um desafio do outro mundo, eu não estou falando de coisas do outro mundo. Estou falando de mercado, no caso específico, de mercado de capacidade, de discussões que estão tendo no mundo inteiro, inclusive de experiências que você já tem em outro lugar do mundo. Estou pedindo para você estimar isso. Você não tem? Então você estima. Meu amigo, você está estimando um monte de coisas quando você faz a previsão sobre o preço de energia futura. Nota bem que você tem transformações propostas, né, que são propostas pelo seu processo de liberalização de mercado. Então você já faz um monte de estimativas
nesse processo de valorização. E você fala assim, não, essas estimativas aqui, essas são confiáveis, essas são boas, o custo marginal, né? O custo marginal de expansão, o preço futuro da energia elétrica no mercado vai ser definido pela energia eólica. Você está picando ali uma série de outras coisas que estava picando ali naquele processo de valorização, mas esse aqui não, esse aqui eu não posso fazer. Mas esse aqui era o crucial, né? Esse aqui era decisivo. Eu estou falando sobre o futuro. A avaliação que o TCU fez foi a avaliação mais conservadora do mundo. Ele falou assim: supondo que o sistema vai continuar como ele está, ou se ele tiver algum tipo de mudança, vai ser uma mudança muito pequenininha, né? É como se o futuro fosse um prolongamento de um passado, mas, sabe, com mudanças muito pequenas. Tem gente que no setor elétrico acha isso, que você não está vivendo uma transformação radical, profunda, né? Você está, é como se o futuro fosse um puxadinho do presente, né? O TCU fez isso. Não, não dá. Aí foi, voltou, subiu, desceu, fez uma série de coisas. Ou seja, foi que, né, fiz que fui, não fui, acabei fundo, como dizia, acho que era o Dario que dizia essa frase. É uma manhã passou lá ontem. Né? Foi, chegou e teve essa. Pariu um rato, né? Depois de várias discussões, né, de ministros especialistas, né, do setor, que até isso tinha no TCU, você pariu um rato desse. E aí? Não, não dá para calcular. Por quê? Porque eu não sei calcular. Não sei calcular. E é interessante, né? E essa tese, não sei de onde é que os caras tiraram essa tese. Essa tese de que você tem um conjunto de produtos que você vende por 100 e que um novo conjunto de produtos vai continuar sendo 100. Então, se um produto hoje vale 80 energia e capacidade vale 20, se o cara lá na frente passar a cobrar 80 da capacidade, ele vai cobrar 20 de energia, mas vai ficar tudo igual, vai ficar tudo o mesmo valor. E as pessoas falam, uma coisa dessa, num momento de profunda transformações, as transformações que caracterizam processos de inovação são transformações que geram novos espaços de valor. Esses processos geram novas rendas, novas rendas. Então não adianta você achar que a renda vai continuar a mesma, que ela é distribuída de um jeito, e aqui na frente vai ser distribuída de outro jeito. Não quando você tem processo de inovação, de transformação profunda. Então, essa ideia de que tudo se resolve, é 100, mas lá na frente, que é um dos argumentos colocados lá pelo TCU, é muito ruim. Então, a atuação nesse sentido do TCU, ela foi muito ruim. Ele falou assim, não, não sei. Então, você subestimou? Sim, você subestimou. Claro que você subestimou. E sabia que estava subestimando. E achou que não havia nada além melhor a fazer do que subestimar. E aí teve um segundo ponto, que foi uma tentativa de tentar. Olha só, gente, vamos com calma. Isso aí eu também gostei. Houve uma tentativa, que foi o seguinte: a incerteza é muito grande. Então, vamos tentar criar algum mecanismo de ajuste, vamos tentar encontrar algum mecanismo aqui de repactuação, algum aditivo que eu deixe nos contratos, de tal maneira que, à medida em que você vai tendo um mercado de capacidade, esse vai tendo é daqui a poucos anos, né? Não é daqui a 20 anos. Mas, na medida que isso vai acontecendo, a gente vai rediscutindo essa questão. E aí define isso de uma forma mais clara, de tal maneira que esses valores, aí então, eles vão passar a ser incorporados. Então, a Eletrobras vai pagar alguma coisa correspondente justamente àquilo que ela não pagou agora. Então, esse valor que não foi pago agora, em função dessa subestimação, porque você não sabia estimar, então, lá na frente, a gente acerta. É uma forma ideal? Não. Tem uma série de implicações, de insegurança, de incerteza, claro que tem. Mas eu estou falando de uma situação excepcional. Eu estou falando de uma transformação profunda, de um setor que está sofrendo uma transformação profunda. É sobre isso que eu estou falando. Então, se eu estou falando sobre isso, meu amigo,
eu tenho que encontrar algumas soluções que também são excepcionais. Mas essa proposta do próprio Vital do Rego, de você ter algum esquema de ajuste lá na frente, bom, tudo bem, você não sabe calcular, mas, pô, mas uma hora você vai saber calcular. Na hora que você souber calcular, eu vou lá e cobro. Não. Isso gera uma incerteza muito grande, isso afeta os preços das ações. Não dá para aplicar um negócio desse. Essa incerteza toda que a gente está colocando aqui, ela faz parte do processo. Quando eu incorporo um mecanismo como esse, eu só estou reconhecendo essa incerteza, eu não estou inventando essa incerteza. Você é que está inventando uma falta de incerteza que não existe. Ou seja, você acabou vendendo a Eletrobras, privatizando a Eletrobras, em troca de um valor que simplesmente considerou apenas a energia, de uma forma ou de outra. Ou, ao menos, pelo menos, aquilo que a gente cobra hoje, que provavelmente não vai ter nada a ver com o que você vai cobrar no futuro. Isso aqui não tem nada a ver. A gente está vivendo um momento de ruptura. Então, a ideia de, pelo menos, ter algum mecanismo que preservasse os interesses da União, né? Porque, é claro, né? Se você não considera as receitas, você reduz o valor das ações, do ativo, reduz os valores da ação e, portanto, reduz a quantidade de grana que a União recebe no processo de privatização. Então, você subestimou o valor, sim. Você subestimou. E mais do que isso, você subestimou sabendo que você estava subestimando, porque é isso que você constata lendo todo o relatório lá da TCU, da discussão. Os ministros sabiam exatamente aquilo que estavam fazendo. E fizeram honrosas, não horrorosas, né, mas honrosas exceções. Honrosas exceções. Foi isso que o TCU fez. E, no final, o relator deixou uma salvaguarda. Ah, mas no futuro, se for adequado, nós vamos fazer novos estudos, então vamos reavaliar essa situação, e aí então, sabendo as informações, a gente vai poder, então, reavaliar. E ficou essa salvaguarda perdida lá no finalzinho do relatório, no finalzinho do voto lá do do ministro relator, perdido no meio daquilo tudo. Mas foi. O que, na verdade, o relator fez ali no último momento foi dar aquela de Pilatos, né? Eu não sou responsável pelo sangue desses justos. Quem é responsável é a plebe, a galera. Deu uma de Pilatos, deu uma lavada de mão. Mas cheio de cuidado, de coisas, de idas e vindas. Enfim, o Tribunal de Contas da União, ele foi, voltou e não saiu do lugar. O que ele fez? Aprovou a privatização. Com alguma restrição, salvaguarda lá perdida. Que talvez até um dia a gente descubra, né, que o TCU vai rodar a baiana, vai fazer alguma coisa a ler. Mas aprovou. Fez, na verdade, aquilo que todas as instituições fizeram ao longo do processo de privatização. Identificaram as irregularidades e deixaram passar. É como eu brinco, né? É aquele bonde do tráfico com o carro cheio de defunto no porta-mala, e cada blitz que passa, você abre o porta-malas, o cara olha e deixa o carro seguir. Deixa. Isso reflete muito, muito a situação das instituições brasileiras no momento da privatização. E a deterioração essas instituições que não cumpriram aquele dever que elas deveriam ter cumprido, e elas não cumpriram o seu dever, não cumpriram a sua função institucional, é esse descumprimento, essa degradação das instituições brasileiras é que explica a privatização da Eletrobras. Você não explica a privatização da Eletrobras. Essa privatização ela não teria ocorrido em um ambiente institucional sadio, normal. Ele só aconteceu essa privatização nesse ambiente doentio das instituições brasileiras. E o TCU não fugiu disso. Esperava-se ao final, em função de como a discussão estava evoluindo, que ali ia surgir alguma coisa.
pariu um rato, pariu uma recomendaçãozinha lá no final do relatório, para livrar a cara, as biografias, sei lá o quê. Mas foi muito ruim. Foi muito ruim para a instituição, foi muito ruim para a Eletrobras, foi muito ruim para o setor elétrico brasileiro. E essa é a discussão final que a gente chama atenção sobre a questão da Eletrobras. A privatização da Eletrobras, gente, não é uma discussão técnica, uma discussão econômica, uma discussão ideológica, uma discussão entre aqueles que são favoráveis ao Estado, aqueles que são favoráveis à maior participação no mercado, entre a direita, a esquerda. Tem gente que vê isso. Não. As questões que estão sendo colocadas para a privatização da Eletrobras são, me desculpem, mas é um outro tipo de questão. É um outro tipo de questão. É uma questão sobre ilegalidade, irregularidades, prevaricação. É uma outra coisa. O que a gente está falando aqui é sobre a integridade do processo. O processo foi ruim, o processo foi cheio de falhas, cheio de irregularidades, cheio de falcatruas no meio, um processo todo ele viciado. Então você, como instituição, você não pode sancionar aquilo e falar, não, tudo bem, vamos em frente. É um processo todo viciado, desde o início. Um processo que foi definido desde o início para favorecer um determinado grupo econômico. Até o mundo mineral, até as pedrinhas da rua, sabia que, ao fim e ao cabo, quem ficaria com o controle da Eletrobras seria o Grupo 3G. E foi isso que aconteceu. Desde o momento em que você escolheu a capitalização, desde o momento em que você foi evoluindo aquilo tudo. Então, não tem nada gratuito aqui nesse processo. A escolha da capitalização, uma forma de você trazer a possibilidade de que grupos, através de utilização de pouco recurso, pudesse controlar a maior empresa de energia elétrica do Brasil. A 3G controla a Eletrobras com 0,05 das ações, por cento, 0,05 das ações ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto para a Eletrobras. Aí você transforma em corporação. É fundamental transformar em corporação, porque graças a Eletrobras ser uma corporação agora, o governo tem 42% das ações ordinárias, aquelas que dão direito a voto, e, no entanto, vota como se tivesse 10%. De cada 4 ações que o governo tem, 3 não tem valor. Mas isso é fundamental para você o quê? Você deter o controle. Deter o controle da maneira como você detém. Quando você coloca as pílulas de veneno, que são determinações, se o governo quiser retomar o controle da Eletrobras, comprando as ações no mercado, como o governo francês acabou de fazer com a EDF, o governo brasileiro vai pagar 3 vezes o preço do mercado. Isso aqui são mecanismos através dos quais você tenta tornar uma irregularidade, uma ilegalidade irreversível, permanente. O objetivo aqui não é evitar que grupos tomem de assalto, hostis, tomem de assalto o controle da empresa, por isso essas exigências, né, de o cara ter que pagar 3 vezes o preço de mercado. Não, é para você manter no controle grupos hostis que tomaram de assalto, durante a privatização, a empresa. É reduzir o custo de aquisição de controle, é perpetuar esse controle, é pagar menos. A discussão sobre o que aconteceu no TCU, sobre o preço do ativo envolvendo os novos recursos, é o quê? É a tentativa justamente o quê? De obter o quê? O preço mais baixo. Esquece essas receitas, isso bate no valor, joga o valor para baixo, joga o valor das ações para baixo, facilita o controle. É sobre isso que nós estamos falando. Então, hoje, o que fala o diretor da Eletrobras? O diretor da Eletrobras. O diretor da Eletrobras falando o quê? É necessário reconhecer as novas funções hidrelétricas. É interessante, né? É necessário reconhecer que nós temos
as baterias do sistema. Isso era falado no passado? Não, ninguém falava isso. O antigo CEO, Wilson Ferreira, numa entrevista, falando a mesma coisa. Tem que remunerar esses serviços. Esses serviços têm que ser remunerados. Falando isso há 2 meses atrás, 3 meses. Esses serviços têm que ser remunerados. A Eletrobras não pode fornecer esse serviço da maneira que ela está fornecendo. Ué, mas a gente falou isso há um ano atrás. Agora tudo bem, né? Agora tem novos serviços, tem que ser remunerado, mas um ano atrás ninguém queria saber disso. Então é justamente esse processo, que é o processo viciado da privatização, no qual a questão justamente do reconhecimento dos novos produtos, dos novos papéis das hidrelétricas, das novas receitas, e de que isso tinha que estar incorporado ao valor da empresa. E isso não foi considerado. Na verdade, na cara dura pelo TCU. Não sei calcular, não dá, e se eu calculasse, ia dar merda. Quer dizer, meu Deus, foi isso que o TCU escreveu. Então, por isso que eu queria conversar com isso, né, sobre isso com vocês, porque eu acho que isso dá uma ideia muito boa do processo de privatização, do que aconteceu na privatização da Eletrobras. Essa questão do TCU foi apenas uma questão. E essa questão foi muito ruim para o setor elétrico brasileiro, para o TCU, para a Eletrobras, para o país, porque esse processo é cheio dessas irregularidades, é cheio desses fios desencapados. E é uma ilusão muito grande se achar que isso não vai ter consequência, que isso vai ficar tudo por isso mesmo, como o mercado tem essa ilusão. Não vai ficar, o setor elétrico é muito importante, e a Eletrobras é muito importante dentro do setor elétrico brasileiro. A gente vai ter que enfrentar todas essas questões. É importante que a gente enfrente todas essas questões. Então, acho que existe a questão do preço das ações, que tem o processo da CGU junto ao Supremo Tribunal Federal. A gente vai ter que discutir essa questão das pílulas de venenos, dessas pegadinhas que foram deixadas totalmente absurdas, inconstitucionais, inaceitáveis. A gente vai ter que discutir o preço, sim, dos ativos, por que que essas questões não foram consideradas no preço do ativo, no preço da Eletrobras, no preço das ações, por que que a Eletrobras foi vendida sem considerar essas receitas. A gente vai ter que discutir a questão, sim, da descotização, porque afeta a tarifa de energia de milhões de brasileiros. Essas questões estão colocadas na mesa, não vão desaparecer. Lamento aqueles que acreditam, né, no mercado, na privatização e está tudo certo, essas questões não vão desaparecer. Essas questões vão continuar sendo colocadas na mesa e a Eletrobras sempre vai ser um problema. Desculpe, a Eletrobras se transformou no problema. E se transformou no problema não foi simplesmente por causa da privatização. Não foi simplesmente por causa disso. Porque tinha gente que era favorável à privatização e foi contra esse tipo de privatização. O problema não é simplesmente a privatização. O problema não se resolve, essa privatização é ruim, mas pelo menos é uma empresa estatal a menos. Não é assim que se resolve os problemas. É uma molecagem. O problema são a série de irregularidades, de ilegalidades, de inconstitucionalidades que ocorreu durante o processo de privatização. É esse o problema. O problema é o processo de privatização em si. E isso tem que ser enfrentado, porque não se pode, de maneira alguma, aceitar essas ilegalidades e que simplesmente os caras vão sair incólumes e levar simplesmente a maior empresa de energia elétrica do Brasil, uma das maiores empresas de energia elétrica do mundo, a partir de um problema, né, de um processo profundamente viciado, fraudulento. Não se pode aceitar isso. Desculpe, isso não é uma questão ideológica. Não é uma questão ideológica. É uma questão moral, uma questão legal. Eu não posso ser conivente com esse tipo de coisa. Isso é uma coisa imoral. E não é porque eu sou favorável a isso, aquilo, aquilo outro. Não, é porque é imoral. Imoral. E a gente não pode assinar em cima de uma imoralidade e deixar seguir em frente e achar que isso não tem nenhuma consequência. A questão aqui é moral. A questão aqui é legal. A questão aqui é de fraude.
A questão aqui é de prevaricação. A questão aqui é de coisas que um país não pode aceitar. Independente da sua posição, se você é favorável ao Estado, se você é favorável ao mercado, se você é mais de esquerda, de direita, se você é botafoguense, flamenguista, imoralidade, não. Ilegalidade, não. Em bom termos, né? Trocando um bom português, sacanagem não, né, cara? Sacanagem não. Não vou ser conivente com as sacanagens que aconteceram durante o processo de privatização. Esse que é o problema. É aqui que está o X da questão. Um beijão a todos, um beijão a todas. E a gente se encontra no próximo curto-circuito, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Vida que segue e se cuidem.